Existe um hábito silencioso. Um hábito tão comum que a maioria das pessoas nem percebe que o possui. Ele não faz barulho. Não aparece nas manchetes. Não parece perigoso. Mas destrói sonhos. Destrói oportunidades. Destrói riqueza. Destrói futuros inteiros. E o mais assustador é que muitas pessoas convivem com esse hábito durante décadas, sem nunca identificá-lo, sem nunca combatê-lo, sem nunca perceber o preço que estão pagando. Hoje vamos falar sobre esse inimigo invisível, o hábito que destrói mais potencial do que a falta de dinheiro, mais do que a falta de talento, mais do que a falta de oportunidades, o hábito de adiar a própria vida. Talvez você já tenha dito frases como: depois eu começo, depois eu aprendo, depois eu invisto, depois eu cuido disso, depois eu mudo de vida. Parece inofensivo, mas existe algo perigoso escondido nessa palavra: depois. Porque o depois raramente chega. Surge outro depois, e mais outro, até que anos inteiros desaparecem. O hábito de adiar transforma sonhos em arrependimentos. Não de uma vez, mas lentamente, dia após dia. Ninguém perde o potencial de uma única vez. Ele é perdido aos poucos, em pequenas decisões, pequenos adiamentos, pequenas desistências. Você deixa de ler um livro, deixa de estudar uma habilidade, deixa de iniciar um projeto, deixa de investir, deixa de tentar. Cada decisão parece pequena, insignificante, mas acumuladas ao longo dos anos, elas criam uma vida completamente diferente daquela que você poderia ter vivido. E esse é o verdadeiro custo. Não o que você perdeu, mas o que poderia ter se tornado. Quando somos jovens, acreditamos que temos tempo infinito, que existe muito tempo para começar, muito tempo para mudar, muito tempo para construir. Mas existe uma verdade que poucos aceitam. O tempo passa independentemente dos seus planos. Ele continua avançando, sem pausas, sem negociações, sem avisos. E enquanto você adia, ele continua levando oportunidades embora. Porque algumas portas possuem prazo, alguns momentos não voltam, algumas chances aparecem apenas uma vez. Hoje existe uma versão sofisticada da procrastinação. Ela parece produtiva, parece inteligente, parece evolução, mas não é. Você assiste vídeos, consome conteúdo, pesquisa, planeja, aprende, mas nunca executa, nunca começa, nunca coloca em prática. E assim surge uma ilusão perigosa: a sensação de progresso sem progresso real. Você sente que está avançando, mas permanece no mesmo lugar, porque conhecimento sem ação não transforma vidas. Muitas vezes o problema não é preguiça, é medo. Medo de falhar, medo de errar, medo de ser julgado, medo de parecer incapaz. Então a pessoa espera. Espera mais preparo, mais confiança, mais certeza. Mas a verdade é que ninguém se sente totalmente pronto. Os que avançam não possuem menos medo. Eles apenas não deixam o medo decidir por eles. Agora vamos falar de dinheiro. Porque o hábito de adiar possui um preço financeiro enorme. Adiar investimentos, adiar aprendizado, adiar negócios, adiar mudanças. Tudo isso custa caro. Porque o tempo é um multiplicador. Quanto antes você começa, mais ele trabalha a seu favor. Mas ele trabalha contra você. Muitas pessoas não sofrem por falta de capacidade. Sofrem por excesso de espera. Existe algo que pessoas bem-sucedidas compreenderam. A ação imperfeita é superior à preparação infinita. Elas começam antes de se sentirem prontas. Aprendem enquanto caminham. Corrigem durante o processo. E acumulam experiência real.
enquanto outras permanecem observando, planejando, esperando, pensando. O mundo recompensa movimento, não intenção. Existe um momento que muda vidas. O momento em que você para de esperar, para de negociar consigo mesmo, para de adiar e decide agir, mesmo com medo, mesmo sem garantia, mesmo sem certeza absoluta. Porque nenhuma transformação acontece antes da ação. A mudança não começa quando você está pronto. Ela começa quando você decide. Talvez o hábito invisível que destrói seu potencial não seja a falta de disciplina, nem a falta de dinheiro, nem a falta de oportunidades. Talvez seja simplesmente o hábito de adiar. Adiar sonhos, adiar mudanças, adiar decisões, adiar a própria vida. E enquanto você adia, o tempo continua passando, silenciosamente, levando consigo possibilidades que nunca voltarão. Se este vídeo trouxe uma nova consciência para você, inscreva-se agora no canal Dinheiro Invisível. Aqui você vai aprender liberdade financeira, prosperidade, construção de patrimônio, desenvolvimento pessoal e os princípios invisíveis que moldam seu futuro. Comente aqui embaixo qual decisão você está adiando há tempo demais. E compartilhe este vídeo com alguém que possui um enorme potencial, mas continua esperando o momento perfeito para começar. Porque a maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade. Fracassa porque espera tempo demais. E o tempo é a única coisa que nunca volta.